YouTube, tudo bem? Tô de volta. Hoje, mais um caso criminal real. Durante a semana eu estou postando vídeos de dicas de língua portuguesa, vídeos também de artesanato. Então acompanhe aí os vídeos, tá bom? Vai na playlist do canal e você vai encontrar vários vídeos. Hoje em especial é sobre um caso criminal real que marcou a cidade de Brasília, a capital do país. Vamos lá? Bem, o caso criminal de hoje é sobre uma garotinha que se chamava Ana Lídia Braga. Ela nasceu no dia 10 de julho de 1966, tá bom? E ela morava aqui em Brasília com o seu pai, com a sua mãe e seus dois irmãos mais velhos, a irmã de 20 anos e o irmão chamado Álvaro, de 18 anos. Era a mais nova dos filhos, era o xodó da família, era uma menina meiga, uma menina muito amorosa, uma menina que gostava muito de agradar as pessoas, inclusive as outras crianças. As crianças gostavam muito dela porque ela era uma menina muito meiga, muito amorosa. Ana Lídia, por ser a mais nova, de apenas 7 anos, sempre estava em companhia dos pais ou dos seus irmãos, nunca andava sozinha. No dia 11 de setembro de 1973, em plena ditadura militar no Brasil e na própria capital federal, se encontra então essa família Braga. No dia 11 era um dia normal da semana. Ana Lídia costumava ir para a escola de manhã. O colégio dela era o Madre Carmen Sales. Ela estudava no período da manhã e retornava para a escola às 2 horas para aulas de reforço ou aula de piano. Nesse dia 11 de setembro, ela foi levada à escola à tarde pelo seu pai e sua mãe. Bem, às 16 horas e 30 minutos desse mesmo dia, a empregada da casa da família Braga foi até a escola para buscar Ana Lídia, como era de costume. Ao chegar na escola, então ela foi questionar uma das madres da escola e a irmã disse que não, que Ana Lídia não tinha comparecido à escola naquela tarde. Então, nesse momento, preocupada, a empregada e a irmã ligaram então para Dona Heloísa no seu trabalho e questionaram. A Ana Lídia veio à escola hoje à tarde e Heloísa confirmou, sim, eu mesma a levei junto com meu esposo, mas a irmã disse, olha, Ana Lídia não está aqui na escola. Então, Heloísa ficou desesperada, ligou imediatamente para o seu esposo, os dois saíram do seu trabalho e foram até a escola. Chegando até a escola, confirmaram ali com as pessoas da escola que realmente Ana Lídia não tinha assistido às aulas da tarde. Ao perceber a agonia de Heloísa e de Álvaro, os pais de Ana Lídia, o jardineiro da escola se aproximou ali e informou: olha, eu vi você trazendo a menina para a escola, mas eu vi também quando um rapaz magro, alto, loiro, segurando um livro vermelho, chamou a menina e a menina o acompanhou. Eles saíram da escola. Ela nem chegou a entrar na sala de aula. Esse relato surpreendeu os pais de Ana Lídia, pois eles não sabiam quem era esse rapaz. O jardineiro afirmou que tinha visto um rapaz, deu as descrições físicas desse rapaz, deu as descrições inclusive da roupa. O jardineiro também afirmou que esse rapaz já estava na escola, no jardim da escola ali, antes mesmo de Ana Lídia ser deixada pelos pais. Possivelmente ele já estava esperando a menina. Ele afirmou também que Ana Lídia e esse homem saíram caminhando normalmente, sem nenhuma reação negativa da menina. Muito pelo contrário, ela saiu animada, alegre, feliz, como que conhecesse aquela pessoa e estivesse tudo bem. Então, os pais de Ana Lídia, junto com seus filhos, resolveram começar a procurar. Os pais voltaram para casa e pediu que que os filhos ficassem na escola. Isso aconteceu por volta das 4h30, 5 horas, e logo depois
de esperarem um pouco em casa, de procurarem na escola, eles informaram então a polícia. Então eles começaram a procurar a menina, procurar aquele sujeito que havia sido visto pelo jardineiro da escola. Numa busca sem sucesso pela escola ou nos arredores da escola e da casa, a polícia então, à noite, recebeu uma ligação, um telefonema. E nesse telefonema, os sequestradores pediam 2 milhões de cruzeiros em resgate da Ana Lídia. Inclusive, o delegado afirmou que ouviu a menina, inclusive chorando e desesperada, pedindo pela mãe. Mas, ao mesmo tempo, o delegado, segundo ele, não deu crédito àquela ligação e, inclusive, informou aos sequestradores que a família era uma família de funcionários públicos, logo não teriam posse alguma para pagar esse tipo de resgate. Também, o gerente de um supermercado que ficava próximo da casa de Ana Lídia foi até a polícia entregar uma carta que havia sido deixada no supermercado, uma carta endereçada ao seu Álvaro Braga, o pai da menina. Ao abrir ali a carta e ler as informações, confirmava-se sim um sequestro. Os sequestradores pediam agora não mais 2 milhões de cruzeiros, mas 500 mil cruzeiros pela menina, indicavam o local onde o dinheiro deveria ser entregue e também que a polícia ou a imprensa não deveria ser acionada. No entanto, tanto a ligação quanto essa carta foram de certa forma ignorados. Vocês vão ver ao longo do caso que é um caso muito cheio de falhas, infelizmente. Talvez pelo período que se passava ali, a própria ditadura militar, mas também pelos envolvidos que logo à frente vocês entenderão. Estenderam-se as buscas ali aos arredores, né, da cidade, mas não encontraram a menina e nem mesmo uma outra pessoa. No dia 12 de setembro, a polícia encontrou o corpo de Ana Lídia no cerrado. A menina estava com o rosto virado para baixo, estava de bruços no chão, numa cova rasa. Ela estava totalmente nua, tinha marcas roxas pelo corpo, tinha marcas de queimado, provavelmente feito por cigarro. O cabelo da menina havia sido cortado quase que na raiz, mas muito irregularmente. Ela tinha manchas pelo corpo, como já disse, ela estava nua e havia sinais não só da violência física, de tortura, mas também sinais de violência sexual. Próximo ao corpo ali da Ana Lídia, a polícia também encontrou 2 camisinhas, 2 preservativos, papel higiênico, que provavelmente tinha ali um sêmen. Tudo isso foi encaminhado, tudo isso foi recolhido pela perícia e foi constatado que Ana Lídia passou em média 17 horas no poder desses sequestradores. Ana Lídia também, além de toda a tortura física, mental, psicológica que ela havia sofrido naquelas horas, ficou constatado que ela foi morta por asfixia, sufocamento. Segundo o legista, muito provavelmente o rosto dela foi comprimido sobre a terra. Então ela não tinha como respirar nem pela boca nem pelo nariz. Muito provavelmente, né, forçaram-na a ficar com o rosto ali naquele buraco, naquela terra. No corpo da menina também ficou constatado que ela havia sido arrastada e, além disso, fora tudo isso que já é péssimo, que já é horrível, que já é triste, o legista determinou que Ana Lídia foi sim violentada sexualmente depois de ter morrido. Inclusive, os seus órgãos genitais estavam dilacerados pela violência que a menina havia sofrido. Além daquele material biológico, também encontraram ali próximo marcas de pneu de motocicleta, marcas de botas, né, bota de coturno. Sem contar que o próprio material escolar da Ana Lídia foi encontrado ao longo das buscas antes mesmo do corpo da menina ser encontrado. Foram encontrados lápis de cores, cadernos, inclusive uma boneca que ela costumava levar para a escola todos os dias. Esses materiais eles foram encontrados em lugares diferentes.
Bem, diante de toda a investigação que a polícia fez, chegou-se a alguns suspeitos. O primeiro suspeito que a polícia determinou ali foi o próprio irmão da Ana Lídia, de 18 anos, o Álvaro Henrique. Isso porque, de acordo com o testemunho daquele jardineiro, ele reconheceu que quem pegou Ana Lídia naquele dia na escola foi aquele rapaz, o Álvaro Henrique. O jardineiro descreveu, e não só descreveu, como reconheceu que Álvaro Henrique era a pessoa que tinha tirado a menina da escola. Porém, nesse momento, a família, os pais de Ana Lídia e de Álvaro já falaram que não poderia ser Álvaro, porque Álvaro estava dentro do carro no dia em que foi levar a Ana Lídia para a escola. Então era impossível que ele tivesse tirado a menina da escola. Eles deixaram a menina lá na escola e depois levaram Álvaro para a rodoviária do plano piloto, pois ali ele iria verificar alguns serviços no Detran. O próprio jardineiro negou esse fato. Ele afirmou que no carro, no banco de trás, não havia mais ninguém, somente Ana Lídia, o pai e a mãe. Outro suspeito que surgiu também no caso foi um homem de 30 anos chamado Raimundo Duque. Ele era funcionário público também, do mesmo departamento que a mãe de Ana Lídia, era conhecido da mãe de Ana Lídia, inclusive, segundo ela havia dado conselhos a ele porque ele usava drogas, ele mexia com drogas e também havia confessado para ela que tinha alguns problemas com a atração por menores, por crianças. E a própria Heloísa havia aconselhado que ele procurasse um tratamento, um psicólogo, para poder resolver esses problemas. Então a polícia também chegou a esse Raimundo Duque, indicando que Álvaro Henrique, o irmão de Ana Lídia, havia tirado ela da escola e depois que tirou ela da escola, a entregou para esse Raimundo Duque, pois Raimundo era traficante, ficou comprovado que ele era traficante naquela época e Álvaro Henrique possivelmente tinha alguma dívida de droga e o sequestro da irmã seria uma forma de pagar essa dívida. Bom, a polícia não chegou a esses suspeitos do nada. Foram os testemunhos das pessoas que acabaram ajudando, logicamente, na investigação do crime. Primeiro, o jardineiro confirmou que quem havia buscado a menina na escola naquele dia era o Álvaro Henrique. Também um aluno da própria escola onde Ana Lídia estudava viu sim a hora em que ela foi deixada na escola pelos pais de carro e confirmou que no carro não havia mais ninguém, não. Outra testemunha que surgiu foi uma moradora próximo à escola que viu, sim, no final da tarde, uma menina loira com as roupas, com o uniforme da escola, uma sandalinha vermelha, andando por ali, acompanhada de um homem. Era um homem baixo, moreno, de cabelos escuros, e ele estava acompanhando a menina. E uma outra testemunha também viu quando Ana Lídia, acompanhada desse homem, entrou num carro, um Fusca vermelho, que era um táxi, e foram em direção à Universidade de Brasília. Inclusive, a moradora fez até um retrato falado desse rapaz que ela viu andando com a menina. E quanto mais se investigava, mais a história ficava estranha, porque haviam algumas provas, mas que não foram consideradas. E o caso ficou sem solução, sim, está sem solução até hoje, né? Mais de 45 anos da morte da menina. E conforme se investigava, chegou-se ao nome de dois outros homens. Um deles era o filho do ministro da Justiça da época, Alfredo Buzaide Júnior. O outro homem, que também foi investigado, era o filho de um senador de Brasília daquela época. Então surgiram aí esses dois nomes de pessoas muito influentes, de pessoas muito importantes da época, de políticos da época. E a partir desse momento, o próprio Ministério Público, a polícia, declarou que qualquer comentário sobre o caso Ana Lídia estava proibido de ser veiculado, que o processo
que o inquérito ocorreria dali para frente em sigilo de justiça, que jornais e a imprensa estavam proibidos de falar desse caso. A polícia continuou investigando, mas não chegou a uma prova contundente de que o filho do ministro da Justiça ou o filho do senador da época estivessem realmente envolvidos. Um ano depois da morte de Ana Lídia, o Ministério Público pediu a prisão de Álvaro Henrique porque entendeu que ele havia sim retirado a menina da escola naquele dia e também pediu a prisão de Raimundo Duque, e ele aqui ficaria com essa criança. Vamos então falar um pouco sobre as provas e as falhas. Primeira prova contundente, vamos dizer assim, era o próprio corpo da Ana Lídia, né? O corpo havia sido violentado fisicamente e sexualmente. Havia sim sêmen ali para questão do DNA. É claro que na época não havia, né, essa tecnologia de identificação pelo DNA toda, mas a polícia poderia ter investigado, por exemplo, a compra das camisinhas, já que em 1970 era uma época em que não era comum as pessoas usarem preservativos, e como a cidade de Brasília ainda estava crescendo, não havia muitas farmácias. Outra coisa, as marcas de pneu no solo nunca foram comparadas com outros veículos. Inclusive, o irmão de Ana Lídia, Álvaro Henrique, tinha sim uma moto Yamaha. O advogado da família Braga diz que sim, que comparou e que não deu compatível. Porém, isso não consta no inquérito. As marcas também do calçado, né, da bota, do coturno, também não foram investigadas. O retrato falado, inclusive, parecia muito com Raimundo Duque, mas esse retrato nunca foi anexado no processo. Um relato muito importante também foi de uma das irmãs, né, uma das freiras ali da escola, que no momento em que estava próxima ao pai e à mãe de Ana Lídia, ouviu o pai de Ana Lídia dizer à sua esposa: olha, tomara que não seja o que eu estou pensando, porque se for o que eu estou pensando, coisas piores acontecerão. Não há no inquérito nenhuma confissão de ninguém. O telefonema de resgate e a carta, né, de resgate não foram levados a sério. A polícia soube do desaparecimento da Ana Lídia no mesmo dia, no dia 11 de setembro, só que o inquérito policial, a abertura da investigação oficial, só foi feita 6 dias depois. A dona Heloísa Braga, mãe da Ana Lídia, faleceu em 2005, sem nunca mais ter falado no assunto. O pai, Álvaro Braga, morreu em 2011. Raimundo Duque também faleceu. E o Álvaro Henrique, irmão da menina, ele é médico angiologista e no ano de 2000 ele resolveu dar uma entrevista afirmando que na época em que ele prestava depoimentos ele havia sido torturado e que a polícia estava apenas procurando um bode expiatório, que ele não era culpado, nem mesmo Raimundo Duque. Segundo o Álvaro, ele ouviu ali que pessoas muito importantes estavam envolvidas no caso e que haviam ordens de cima para que parassem as investigações, que parassem as buscas. Raimundo Duque, em 2003, também deu uma entrevista informando que ele era sim inocente, que Álvaro Henrique também era inocente, e Raimundo também confirmou que, segundo ali o que ele sabia, pessoas muito influentes estavam envolvidas nesse crime. E assim as pessoas seguiram as suas vidas, mas 11 anos depois da morte de Ana Lídia, a investigação foi reaberta porque uma repórter disse que tinha provas, tinha testemunhas de que os culpados do caso, os culpados da morte da menina, eram realmente o filho do ministro e o senador. Infelizmente, não se chegou a nenhum culpado, nenhuma prova contundente, segundo a investigação, foi definitiva para dizer quem fez todo esse mal à pequena Ana Lídia. Com o passar das investigações, a própria polícia viu que a família de Ana Lídia não estava mais interessada em saber quem havia feito aquilo com a menina.
Inclusive, o pai de Ana Lídia foi questionado pelo promotor de justiça da época da seguinte forma. Ele disse: olha, eu sei que o senhor está passando por uma situação difícil, porque o senhor já perdeu uma filha que foi morta, mas eu acredito que o senhor não está falando a verdade, porque o senhor também não quer perder o seu filho. Como o senhor já perdeu uma filha, o senhor não quer perder um segundo filho. E por isso vocês estão numa aliança para proteger o seu filho. O pai, Alfredo Braga, não negou e nem confirmou essa acusação. O promotor, então, de justiça entendeu aquilo como quem cala consente. Apesar disso, na década de 90, após reabrir o caso ali e não dar em nada, um parque aqui da cidade de Brasília recebeu o nome de Ana Lídia, o Parque Ana Lídia, onde várias crianças vão para brincar, vão para se divertir. Eu mesma, na infância, fui lá várias vezes com a escola, né, para fazer passeio, piquenique e tudo mais. Então, ficou na memória essa história muito triste. Existe um livro também de um jornalista, o túmulo de Ana Lídia no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, é um dos mais visitados no dia de finados. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje encerra por aqui. E aí fica o nosso alerta mesmo para cuidarmos das nossas crianças, dos nossos filhos. O agressor mora bem perto, se não dentro da própria casa da criança. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.